Beleza. Vamos lá. Então, pessoal, como é que funciona a questão do concreto protendido em sistema de radier? O sistema de radier é o seguinte, ele é uma placa, se eu olhar essa placa de lado, ele é uma placa de concreto aqui. A maioria dos radiers, as pessoas fazem esse radier com 10 centímetros de espessura. 10 centímetros de espessura. Vocês entenderem aqui. Eu gosto de fazer, no meu caso, eu fiz a minha casa com radier de 13. Fiz de 13. Para me ter uma margem aí, como eu não examinei o meu solo, porque geralmente as pessoas, quando você chega num condomínio ali que tem várias casas, o cara já faz um exame do solo para ele ter lá uma garantia, RT, poder emitir RT da engenharia e tudo mais, a garantia, né? Então, eles fazem o exame do solo para saber se esse solo não tem alguma falha por baixo do solo. Então, eles fazem esse exame. A maioria das pessoas não fazem. No meu caso, que eu não fiz, eu acredito no solo que eu estou construindo lá, eu fiz um radier de 13 para construir 2 andares, né? Me baseando aí em cálculos de engenheiros que eu já fiz obra me baseando em cálculos de calculista que eu já fiz radier. Então, geralmente é 10 centímetros ali, o cara faz, eu já fiz radier de 10 centímetros, que ele fez a casa, bateu laje e fez mais um andar ali em cima, ou seja, 2 andares. Eu já fiz assim. Aí então, vai do engenheiro. Você fez uma margem de segurança, então, na sua. Uma margem de segurança na minha. Aí vai do engenheiro, né? do calculista, certo? Mas, falando sobre a questão do radier, como ele trabalha? Ele trabalha com um cabo no eixo desse concreto. Esse cabo ele passa no eixo desse concreto aqui. Então, esse cabo ele passa no eixo do concreto, e aí o que acontece? Quando a gente emite a carga aqui, vou apagar aqui. Quando a gente aplica a carga, quando a gente tensiona esse cabo aqui com o macaco hidráulico, tá? Vou colocar aqui um bonequinho aqui para vocês entenderem. Com o macaco hidráulico aqui. Quando a gente tensiona, estica esse cabo, ele vai virar um super elástico aqui, certo, no eixo. Dá para ver aí, não dá, Wesley? Dá para ver, né? Ele comprime todo esse concreto aqui. Aqui eu tenho uma placa metálica aqui, que vai estar comprimindo esse concreto por inteiro. E no final do concreto, aqui, eu teria uma outra placa, que a gente chama de placa passiva, porque ela é apenas uma âncora. É a placa de ancoragem, né? Que ela vai estar comprimindo aqui o final do concreto, que está sendo tensionado aqui pelo macaco hidráulico. Quando eu tensiono esse cabo, existe uma mecânica aqui que não deixa esse cabo retornar. Então, o concreto fica sendo comprimido para sempre aí, tá? Ele fica o tempo todo sendo comprimido. O que acontece quando ele fica comprimido? O concreto, ele é resistente à compressão, mas ele não é resistente à tração. Ou seja, se não tivesse esse cabo e, de repente, aqui esse ponto sofresse um peso, vou colocar aqui peso, tá? Essa parte aqui ela ia trincar, ela ia quebrar, ela ia fissurar aqui. Porque o concreto ele não é resistente à tração, certo? Como esse cabo está no meio, o tempo todo comprimindo esse concreto, esse cabo, quando a gente vai tensionar esse cabo, a gente dá uma carga de 15 toneladas nesse cabo, certo? Então, eu teria que ter aqui mais de 15 toneladas para poder conseguir quebrar esse concreto, para poder ele sofrer esse dano que sofreria esse. Eu vou colocar aqui quebra. Tá?
Então, ele está tensionado 15 toneladas aqui, então ele cria uma resistência, porque para ele quebrar esse concreto, ele teria que, quando eu forço a extremidade do concreto, ele estando protendido, eu crio uma compressão aqui, nesse ponto de baixo, e aqui eu crio uma tração. No caso aqui, no peso aqui, eu crio uma tração, que é a quebra, certo? Eu crio uma tração aqui. Como esse concreto está sendo comprimido o tempo todo, essa tração diminui, porque o concreto está sendo comprimido, então, para ele poder romper a parte de cima, ele teria que romper a parte de baixo. Só que a parte de baixo ela é compressão. Então, o concreto, como ele é resistente à compressão, ele não vai romper. Entendi. Né? Acho que dá para entender, né? Ele não vai romper. Então, o que acontece? Se de repente esse concreto não tivesse esse cabo, se ele sofresse um peso na extremidade, ele não ia danificar a parte de baixo, porém, a parte de cima ele ia danificar. Por quê? Porque o concreto não é resistente à tração. Na parte superior está acontecendo uma tração e na parte inferior está sofrendo uma compressão. Então, não é a parte de baixo da laje que sofre, é a parte superior, né? Vou dar um outro exemplo aqui, só para poder para entender. Eu vou dar um exemplo aqui de uma laje comum, um exemplo, falando de laje. Mesma coisa, eu tenho uma placa de concreto aqui, certo? Aqui eu tenho um pilar, vou fazer um pilarzinho aqui, ó. Dá para entender aí, né? Tá. Eu tenho um pilar aqui. Quando a lei da gravidade vai fazer com que o meio da laje desça, o centro da laje desça. Então, o centro da laje aqui é o ponto mais frágil da laje, certo? Certo. Então, o que acontece? O ponto inferior, ele vai sofrer uma tração, certo? Certo. Ele vai sofrer uma tração aqui, ó. Uma tração. E o ponto superior vai sofrer uma compressão, certo? Uma compressão. Qual é o ponto que quebra primeiro? Vamos pensar, qual é o ponto que vai romper? A parte de baixo. Quando ela descer, a parte de baixo trinca e a laje vai abaixo. Só que a parte superior está sendo comprimida. Ela só quebra porque a parte inferior, no caso a parte de baixo, rompeu. A parte de cima ela estaria intacta, que se existisse algo que mantesse a compressão desse concreto. No sistema convencional, o que mantém, o que resolve o problema da tração? A ferragem, o ferro. É tanto que numa laje, vocês vão entender, que vocês vão ver, que na parte de baixo da laje é que passa os ferros. Os ferros ficam todos o ferro de maior bitola, vamos dizer assim, vai ficar na parte de baixo, a ferragem mais pesada na parte de baixo, e na parte superior, uma ferragem bem inferior à parte de baixo. Por quê? Porque a parte de baixo é que sofre a tração. Então, o ferro ele vai estar amarrando, segurando essa parte da tração. Sim. Certo? No radier, na questão da laje, do radier protendido, ele vai acontecer o quê? Como o cabo está no meio do concreto, ele mantém a compressão no concreto por inteiro. Então, se ele sofrer um peso nesse ponto, o concreto já está comprimido, ele não tem como sofrer a tração. Ele até sofre a tração, mas é muito mínimo, né? Então, se eu posso colocar o peso em qualquer ponto aqui, que ele vai exercer a mesma função. Se o peso estiver na extremidade do radier, ele não vai romper porque ele está sendo comprimido. Se o peso mudar de direção e vier para o meio do radier, ele também não vai sofrer esse dano porque o radier está por inteiro comprimido. Então, para poder ele descer aqui, ele teria que romper, ele teria que sofrer uma tração na parte de baixo, né? No caso se ele sofrer um peso no meio, ele teria que sofrer uma tração na parte de baixo. Ele não sofre essa tração porque, para ele sofrer essa tração, esse cabo precisava perder essa carga. Como ele está o tempo todo comprimindo esse concreto, então ele não permite que esse concreto dobre.
É como se fosse uma espécie de blindagem do concreto. Ele blinda o concreto, né? Então, a diferença é essa. E vamos lá, continuando. Já deu para entender. Aí eu acho que aqui já dá para entender como trabalha a proteção no radier. Como é que funciona essa parte da compressão e por que essa compressão dá essa resistência no radier, já deu para entender, né? Acredito que já deu para entender por que sofre essa compressão, por que o concreto fica mais resistente. Vamos falar sobre a questão do apoio do radier. A diferença do apoio do radier no solo e a diferença do convencional. O convencional é o seguinte: convencional, você tem aqui, olhando de lado, né, da mesma forma que a gente está olhando aqui, você tem aqui o teu alicerce, certo? Vou fazer aqui uma placa de alicerce, uma viga de alicerce aqui, ó. E aí você tem as bases enterradas no solo. Então, aqui você tem um pilarzinho aqui, e aqui você tem, o pessoal chama de base cuscuz, certo? Esse é o Você tem convencional, aqui né? o convencional, você olhando na lateral aqui. Vamos supor que a tua você vai falando sobre o alicerce convencional aqui, vamos supor que aqui a tua viga tenha 30, geralmente, né? 30, 25, 30 centímetros aqui de altura. Abaixo dessa tua viga do alicerce, você vai ter a parte de baixo aqui, você vai ter um pilarzinho aqui que vai ligar o teu alicerce às bases que estão enterradas no solo. Essas bases, geralmente, ela vai estar ali 1 metro por 1 metro, 60 por 60, o diâmetro aqui de 60, 80, vai depender aí do cálculo, da necessidade aí, tá? Geralmente aí é 80, 1 metro, 60, vamos supor. Só que o que acontece? Esse ponto da tua base aqui, ele só tem 80 centímetros de apoio ali, vamos supor, ou 1 metro que seja, certo? Ele só tem aqui 80 centímetros de apoio. A base, todo o peso vai estar sendo apoiado apenas nesse espaço de 80 ou 1 metro que seja, certo? Vou colocar aqui, mas eu vou colocar aqui 1 metro, certo? 1 metro que seja. Já o radier, não. O radier, ele é apoiado por inteiro. Vou fazer aqui um radier, um exemplo. A questão do radier aqui, ele vai ser apoiado por inteiro. Vou colocar aqui, geralmente, aqui 10 centímetros de concreto no radier. Ele vai estar apoiado por inteiro no solo. Então, você vai ter um apoio aí, 100% de toda a tua construção vai estar toda apoiada no solo. O que isso interfere? Cara, é fácil você furar um papel com uma agulha, mas se eu for furar um papel com essa base dessa caneta, fica mais difícil furar. Eu tenho mais apoio. É a mesma questão, fazendo uma analogia aqui, a mesma questão do radier. O radier você está apoiado por inteiro. A base do convencional você está apoiado apenas em 80 ou 1 metro que seja da base, né? Aí a pessoa vai dizer, não, mas se esse ponto aqui do alicerce descer, ele vai ter que arrancar do solo essa base. Sim, concordo. Ele vai ter que arrancar a base. Porém, essa parte aqui ela vai sofrer uma tração. Por exemplo, se essa parte do alicerce descer, a outra extremidade ela vai sofrer tração e ela vai romper. E aí vai começar a trincar, vai começar a rachar a parede. E aí, às vezes, aí você não vai saber por quê. É porque algo deu errado ali na base. Alguma base cedeu, né? Então, o que é mais fácil uma base? Qual é a base que é mais fácil ceder?
a de 80 ou a por inteiro? É óbvio que é a de 80, porque o ponto é menor. Então, se sofrer aqui algum abalo, né, se o solo, de repente, ele ceder, parte do solo ceder, e essa base ela não tiver o apoio dele, ela em vez de se apoiar, ela vai trazer peso para a tua estrutura. Se tiver um buraco aqui, ela vai trazer peso para a tua estrutura. Eu acho que ela vai puxar para isso, ela vai puxar para baixo, ou seja, ela deixa de exercer a função dela, né? Ela vai ficar como um pêndulo, seria o francês? Ela vai puxando. Isso, vai puxar, vai ser um pêndulo, né? No caso do radier, se o solo sofrer algum abalo, ele perde a resistência? Em parte, sim, porque ele precisa desse solo para ter a resistência que é cobrado dele, no caso, né? do radier. Porém, um exemplo, se eu tivesse aqui um deslocamento de terra na base, na parte de baixo dessa base, eu já ia de cara perder todo esse apoio de 80 centímetros, eu ia perder esse apoio. Porém, no radier, se eu tiver um abalo aqui no solo de 1 metro aqui na extremidade do radier, certo? E esse barro sair daqui, ele não vai descer, por quê? Porque ele não tem apenas esse apoio, ele tem o apoio por inteiro. Então, para poder ele descer, ele teria que romper, sofrer uma tração na parte superior. Porém, como o radier é resistente à tração, ele não vai ceder. Você vai ter aquele tempo de ver, não, eu estou sem apoio na parte de baixo do radier, você vai ter aquele tempo para jogar o material de volta e compactar para que não venha sofrer abalo. Então, o risco é muito menor. Por exemplo, no caso desse, que eu tenho uma infiltração, alguma coisa do tipo, e aí tem esse buraco aí. É necessário... O que eu posso fazer? Coloca só terra ou completa com concreto, alguma coisa do tipo? Muita gente, a maioria dos casos, as pessoas jogam concreto, né? Você vê aqui, vamos falar sobre aqui o metrô mesmo. Teve um problema aqui no metrô, e teve uma infiltração lá, abriu uma cratera, e aí, é aquela, né? O cara, para garantir o serviço dele, ele vai exagerar. No caso do engenheiro, ele tem que dar a garantia. Então, ele mandou jogar concreto lá sem dó. Concretou tudo. Beleza. Aí vai do engenheiro. Vai do engenheiro. Mas a questão de uma casa, cara, se você jogar o barro ali onde abriu a cratera, e você trabalhar com esse barro, como seria? Joga barro, joga água, joga barro, joga água, porque a água ela vai ajudando a compactar, ajudando a localizar o barro ali, até chegar no ponto que você acha seguro. Isso para não sofrer mais dano lá na tua construção, né? Porque essa cratera vai aumentando, né? Entendeu? Então, geralmente o pessoal joga concreto. Eu sou meio contra jogar o concreto ali, no caso de uma casa, porque é o seguinte, se você joga o concreto ali, de repente, abaixo daquela infiltração tem alguma falha, esse concreto ele vai pesar, então ele vai ajudar a puxar a casa para baixo. Puxar a casa para baixo. Que coisa, né? O que parece que está ajudando para... Sabe que eu vi uma empresa aqui, França, aqui em Cajamar, inclusive, empresa grande. Estava fazendo um galpão muito grande, sabe? Um CD de distribuição logística. E aí, eles começaram a fazer a fundação e o concreto não enchia lá, tá? E aí foi caminhões e caminhões de concreto. E quando os caras foram ver, ele estava indo pela rede fluvial, assim, pelo lençol freático, e estava saindo no rio do lado. O concreto estava vazando no rio. Imagina o tanto de concreto que foi e isso pode acontecer, né? Com certeza, pode acontecer. Por isso eu também sou contra. Aí, uma boa, assim, um bom exemplo que você deu, né? Que aconteceu. Você vê o que acontece? Ninguém sabe o que está debaixo do solo, né? Você não sabe. Por isso que é feito, geralmente os caras fazem lá, vai fazer muita casa, vai fazer ali um empreendimento grande, eles fazem um exame do solo, né? Faz um exame ali do solo, tem uma empresa que vai lá, examina o solo para saber como é que é o solo
a arenosidade, se ele é rochoso. Então, os caras vão ver se tem alguma falha, né? Os caras vão ver ali. Mas, cara, o Radier, eu acho o Radier aí um sistema bem seguro. A questão desses problemas do solo, sabe? Eu vou dar um exemplo falando aí, sobre os problemas do solo. Vou dar um exemplo aqui. Eu fiz muita casa, muito radier de casa em Fortaleza. Fortaleza é um lugar é litoral, né? Sim, Então o litoral é muita areia de praia. arenoso, né? Cara, muita areia de praia. Então, a areia da praia, se você for examinar lá, você vai ver que a areia de praia, por que ela não pode ser usada em concreto, né? Seria bem barato, né? Porque a Sim, areia de praia, ela é arredondada. Se você colocar lá uma lente, lá você vai ver que ela é arredondada, ela não tem quina. Já a areia do rio, ela tem quina, é uma areia, vamos dizer assim, vamos falar que a areia seria quadrada, só para a gente entender. sim. É o O grão formato. ali, o formato dela seria quadrado, e da praia ela é arredondada. Então, por isso ela não tem aderência, né? Ela não consegue aderir ao cimento, né? Esse tema Enfim, é alto, cara. Depois a gente pode até falar só sobre isso. aham, é. Aí o que acontece? Quando você joga uma base sobre uma areia do rio, que seria a areia quadradinha lá, ela consegue, ela tem uma fixação melhor, né? Com, com, com o barro. O barro, quando ele se junta com a areia, ele cria uma resistência. O cimento, quando ele junta com a areia, aí é a resistência total, porque o cimento ele fecha todos os espaços entre um pedacinho de entre uma matéria e outra, né? Grão e outro, Já sim. a areia da praia, como ela é arredondada, fica muito difícil o concreto preencher todos esses espaços, né? Não tem aderência. Ele não vai conseguir aderir porque é redondo. E aí o que acontece, cara? Você acredita que eu vi empresa, cara. Eu vi empresa. Eu não vou julgar, né? O cara calculou, o calculista calculou alguma coisa, não sei se o calculista calculou, mas eu vi empresa fazendo condomínio, cara, em cima de areia de praia. Radier em cima de areia de praia. Não vou discordar. Foi uma